Suspensão Axon Elite, essa daqui que é a SF120, né? Uma suspensão que ela tem 34 mm de bengala, 120 de curso. Pesa 1,850 kg com paralama, trava, sistema de ajuste, de microajuste aqui de compressão, com um eixo, com tudo, certo? Você tirar a paralama, por exemplo, ela já cai para 1,7 kg e alguma coisa. Suspensão que tem o eixo 110 por 15, ou seja, ela é sistema boost já, né? Ajuste de retorno. É uma suspa que está com a sua espiga cortada em 16 centímetros, ok? O que mais que eu posso falar dela? Esse paralama muito bonito, muito charmoso, vem de fábrica. Aqui está o sistema de ajuste de compressão da trava, também que é muito legal, a entrada de ar, certo? E eu fiz vários pedais utilizando essa suspensão na bike e utilizando a suspensão de 100 mm original de fábrica. Eu quis fazer esse teste para compartilhar com vocês o que eu senti de diferente entre utilizar na mesma bicicleta uma suspensão de 120 mm e uma suspensão de 100 mm, né? A suspensão de 100 mm que eu estava utilizando é a Recon, certo? Silver, né, que vem original na Vesúvio. Então a suspensão que ela tem 100 mm de curso, bengalas de 32 mm, certo? RockShox, top de linha. Trava no guidão também, né? Algumas coisinhas que ela tem de mais simples digamos assim, ela não tem esse ajustezinho aqui de compressão, o peso dela é um pouquinho maior do que esse. A Recon também tem a possibilidade de você mudar o curso dela, certo? Ela tem algumas buchas internas dela, pelo menos a Gold tem, né? Não sei se todas têm, mas dá para alterar o curso dela, assim como essa suspensão que tem 120 mm de curso e eu posso passar ela para 110, 100, 80, do jeito que eu quiser, porque tem só ir trocando os calços internos dentro dela. Bom, pessoal, o que acontece? Primeiramente, eu quero convidar vocês para participar da nossa rifa do canal Mais Bike, vários prêmios, são 5 prêmios aí, você concorre com apenas R$25, você tem 25 chances de concorrer a esses 5 prêmios aí, sendo o primeiro prêmio, né, 20 mil no Pix ou uma bike full suspense. Se você quer participar, link na descrição. Merchan feito, bora falar sobre o comportamento dessa bike, né, a Vesúvio, utilizando de uma suspensão de 100 mm e uma suspensão de 120 mm. A bike em si, ela foi projetada para ser com 100 mm, né, corresponder toda a sua geometria, ou seja, o ângulo de caixa de direção de 69,5, né, o ângulo de canote ali em torno de 74, o bib drop de 70, certo? Então, toda a sua geometria foi projetada pensando em utilizar uma suspensão de 100 mm. E ela corresponde maravilhosamente quando ela está com uma suspensão de 100 mm. Você tem uma bike que sobe escala muito bem, certo? Você tem uma bike que ela tem uma estabilidade muito legal por ter o bib drop de 70, ok? O jeito que você fica projetado, né, a posição que você fica ali no selim, né, o sit back, tudo, te dá uma, sabe, um conforto, uma bike muito na mão, sabe? É fantástico para subir, para tudo. Mas eu, curioso, fui lá e meti uma 120 mm e eu quis saber como que seria essa experiência, certo? O que alterou? Bom, primeiro, como essa suspensão é 34 mm, eu pude dar uma brincada a mais com o sag. Por quê? Porque quando eu montei ela, eu deixei no mesmo sag da Recon, ou seja, em torno de 15%. E aí eu tinha uma bike que ela ficava com a frente um pouco mais dura, certo? Mas que para descer era sensacional, por quê? Porque eu tinha muito curso de suspensão para descer, e o ângulo de direção, como quando você coloca uma suspensão 20 mm maior, você altera todos os ângulos da tua bike, sim, você mexe em toda a geometria da tua bike, então eu tinha um ângulo muito legal para descer, certo? Eu brinquei muito, dá saltos, fiz o caramba 4 com essa bike para descer. Só que chegava na hora de subir, né, eu tive que trabalhar melhor a minha posição, por quê? Porque a bike ficava com o ângulo de canote mais voltado para trás, deixando eu mais em cima da roda traseira, e a bike tinha uma certa tendência a querer dar umas leves empinadas, certo? Então eu tinha que ficar melhor projetado para frente. Outra coisa que acontece, quando você está mais para trás, você fica, digamos, mais sentado na bike, né? A tua postura em cima dela fica confortável, mas não fica tão legal quanto ficava com a suspensão de 110 mm, entendeu? Eu me senti um pouco mais esticado para ficar em cima dela. Né? Outra coisa que ocorre é de você pedalar com as pernas um pouco mais projetadas para frente, legal, mas chegou a me dar algumas dorzinhas no joelho. Todos esses detalhes que eu estou falando dá para ser ajustado muito fácil. E sabe como que eu ajustei isso? Baixando o sag dela para algo em torno de 25 mm, 22 mm, ou seja, aumentei para 20% de sag essa bike. E aí, então, ela deu aquela leve afundadinha na dianteira, corrigiu alguns ângulos da bike, não todos como deveria ser padrão de fábrica,
mas eu consegui melhorar minha postura sobre ela e consegui curtir muito mais, né? Então, tipo assim, tudo aquilo que eu tinha de bom com a suspensão de fábrica, eu mantive com essa suspensão, né, com 120 mm, mas como eu não estava utilizando do mesmo SAG, ela ficava mais confortável. Ficou muito legal o sistema progressivo dela, ou seja, quando ela ia afundando, ela começava a endurecer para não dar aquele fim de curso, certo? Isso daí ficou mais sutil, você sentia, né, mais conforto em relação a isso. É uma suspensão que, ela, por ter a câmera dela de 34mm, ela, aliás, né, por ter as bengalas de 34mm, ela tem muito volume de ar, certo? E aí você ajustando as pressões de ar e tudo mais, você consegue acertar um conforto maravilhoso nela, né? Então, nesse ponto, ela ficou mais confortável que a suspensão original de fábrica. Sinto que é uma suspensão que na hora de descer, na hora tipo, da resposta dela em si, ela deixa a bike mais gostosa, mais confiável, sabe? Então, tipo assim, foi muito legal de fazer esse experimento, de usar uma suspensão de 120mm, mas necessitou de eu mudar os ajustes. Não deu para ficar com o mesmo ajuste que eu estava na suspensão de 100mm. Então, alterou um pouco da geometria da bike, certo? E eu tive que também alterar o jeito que eu estava acostumado de utilizar uma suspensão para que ficasse tão legal quanto a original. Voltei ao original e fui fazer outros testes. Por quê? Porque, é legal, às vezes você acostuma e começa a esquecer de como era antes, então vamos voltar. Então, assim, de cara, o que eu percebo? A bike com 120mm ela fica muito gostosa para descer, certo? E fica boa para subir. Com 100mm ela fica muito boa para descer e fica maravilhosa para poder subir. A posição que a gente fica em cima da bike, você aproveita melhor essa geometria. A suspensão de 120mm me deu muito mais conforto, sabe? Você sentia a mão ali, o braço ali muito mais confortável, né? Para quem não sabe, tipo assim, quando você tem uma bike full suspension versus bike a hardtail, né? A diferença é que a hardtail você tem, né, a suspensão trabalhando no ângulo vertical, né? Então você tem conforto no ângulo vertical, certo? A trepidação no teu guidão. Praticamente o corpo fica parado e o guidão ali trepidando. Quando você tem uma full suspension, você continua tendo essa absorção de impactos no vertical e você tem a horizontal aumentada, né? Você tem mais conforto na horizontal, então por isso que a bike full suspension ela é mais confortável. E quando você acerta a mão de pegar uma suspensão muito confortável como essa, você consegue melhorar muito a tua experiência mesmo estando numa HT, certo? Deixa a bike mais confortável. E, galera, então praticamente é isso. Altera, sim, alguns ângulos da bike, o comportamento da bike ficou um pouco diferente, certo? Com a suspensão de 100mm a bike subiu melhor, certo? E eu achei a bike mais confortável na questão de postura, mas com 120mm a bike desce melhor e ela é mais confortável na questão de leitura, certo? Lembrando que utilizando destaques diferentes, suspensões diferentes, ok? Dana, mas se eu pegar então a Recon, passar ela para 120mm e mexer no SAG dela? Creio que você vai ter uma experiência muito legal e você vai mexer um pouquinho nessa questão de ficar melhor para descer a bike, certo? Às vezes você é um cara que sobe super bem e chega na descida você está sentindo um pouco de dificuldade. Dá essa brincada. Se a tua suspensão te permitir, passa ela para 120mm, faz uns testes com ela. Lembrando que não basta, no sistema RockShox, né, não basta, alguns sim, mas na Recon, por exemplo, você tem que fazer a compensação de óleo, senão você perde a trava dela, fica com pouco óleo. Não basta alterar só a parte de curso do sistema de ar, né? Na Axle não, que ela altera tudo dentro dela, tudo selado. Mas é isso aí, galera. Então, bom, era isso que eu queria falar com vocês. Teste feito, agora eu vou vender, né, algumas coisas para poder comprar outras e fazer mais teste para vocês aqui. Um grande abraço a todos, valeu, fui!